que opera em tudo, em todos. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 16. Sem luz espiritual no caminho, reduz-se a experiência humana a complicado acervo de acontecimentos sem sentidos. Distantes da compreensão legítima, os corações fracos interpretam a vida por mera penitência expiatória, enquanto os cérebros fortes observam na luta planetária desordenada aventura. A peregrinação terrena, todavia, é curso preparatório para a vida mais completa. Cada espírito exercita no campo que lhe é próprio, dilatando a celeste herança de que é portador. A força divina está operando em todas as inteligências e superintendendo todos os trabalhos. É indispensável, portanto, guardarmos muito senso da obra evolutiva que preside aos fenômenos do universo. Não existem milagres de construção repentina no plano do espírito, como é impossível improvisar, de momento para o outro, qualquer edificação de valor na zona da matéria. O serviço de iluminação da mente, com a elevação dos sentimentos e raciocínios, demanda tempo, esforço, paciência e perseverança. Daí a multiplicidade de caracteres a se tá difícil sair essa palavra aprimorarem na oficina da vida humana. E por isso mesmo, a organização da classe, padrões e esferas de números infinitos, obedecendo aos superiores desígnios do Pai. É necessário, pois, que o discípulo da revelação nova com o cristianismo redivivo aprenda a valorizar a oportunidade do serviço de cada dia, sem inquietudes, sem aflições. Todas as atividades terrestres enquadradas no bem procedem da orientação divina, que aproveita cada um de nós outros, segundo a posição em que nós colocamos na ascensão espiritual. Toda tarefa respeitável e edificante é de origem celeste. Cada homem e cada mulher pode funcionar em campos diferentes. No entanto, em circunstâncias alguma deveremos esquecer a indiscutível afirmação de Paulo, quando assevera que há diversidades de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Fecha os olhos e, ó Pai, te damos graças, Senhor, por essa reunião, Senhor. Te damos graças, Senhor, por cada um aqui presente. Te damos graças, Senhor, pelos ainda que estão a vir, nossos amigos aqui encarnados e desencarnados. O Senhor vem estar usando de instrumento o Marco para que venha trazer palavras e que venha ser edificante e que venha consolar aqueles todos que precisam de consolação e paz. Assim seja. Desculpa. Marcos, por favor. Marco. Uma boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus pelo dom da vida e por Ele nos presenteando nessa vida, permitir a todos nós estarmos aqui reunidos em seu nome e pedindo a Ele que os nossos corações estejam abertos
para que a paz do Cristo possa encontrar e fazer morada nele, né? Eu gostaria de agradecer também à diretoria da casa pela oportunidade de trabalho, de nós divulgarmos a doutrina dos Espíritos, e um agradecimento especial pelo carinho e a presença de todos vocês, os encarnados e os desencarnados, na sua maioria, que aqui se encontram. O tema proposto para esta noite, como já estamos vendo, é ser espírita. O verbo ser, nesse caso, ele tem um sentido de identificação com algo. Quando nós dizemos que somos alguma coisa, esse ser significa que nós identificamos com esse algo, ou que nós possuímos um conhecimento sobre os princípios fundamentais daquilo que a gente diz que é. Por exemplo, a minha profissão é mecânico de carros. Então, quando eu digo que eu sou mecânico de carros, eu me identifico com a mecânica e conheço os princípios fundamentais da mecânica. Não importa se eu esteja aqui nos Estados Unidos, no Brasil ou qualquer outro país, eu sei que o motor de 4 tempos trabalha com admissão, compressão, explosão e exaustão em todos os lugares, porque eu conheço e eu me identifico com ele. A doutrina dos Espíritos não é profissão, mas ela possui os seus princípios fundamentais. Para isso, nós espíritas precisamos conhecer esses princípios fundamentais e nos identificarmos com ele. Então, dessa forma, antes de nós começarmos a falar sobre os espíritas, a gente precisa dar uma pincelada, dar uma orientação a respeito do que vem a ser o espiritismo. Porque a palestra não é só para os encarnados e só para os espíritas. Muitos daqui que se encontram não conhecem nem o cristianismo perfeitamente. Então, a doutrina dos espíritos possui esses princípios fundamentais, que dentre eles são vários, mas 5 são os principais. Primeiro, é a crença em Deus, um Deus único. Mas qualquer Deus, um Deus Plutão, um Deus de chuva, não. Conforme o Livro dos Espíritos nos explica na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, é a inteligência suprema do universo a causa primária de todas as coisas. E por nós não compreendermos ainda, entendermos Deus como a sua essência o é, no Livro dos Espíritos, na questão 13, fala dos seus atributos, que é onisciente, onipresente, né, imaterial, Pai, Criador e soberanamente justo e bom. E ele criou suas leis, e com isso, o outro princípio fundamental da doutrina é a imortalidade da alma. Nós, uma vez criados, somos imortais. E nós vamos ter que progredir. Crescimento moral, conhecimento. E para isso existe um outro princípio fundamental, que é a pluralidade das existências ou as vidas sucessivas, através da reencarnação, onde nós vamos adquirindo conhecimento e crescimento moral. Um outro princípio fundamental da doutrina é a comunicabilidade com os espíritos. Nós somos espíritos, mas estamos encarnados. E nós mantemos essa relação direta com o plano espiritual porque nunca deixamos o plano espiritual. Embora estamos aqui encarnados num campo vibracional diferente, continuamos no plano espiritual. E o outro princípio fundamental é a pluralidade dos mundos habitados. Porquanto cada um de nós, com o nosso nível evolutivo, vamos acompanhando esse crescimento evolutivo e como escola nós vamos mudando de planetas mediante o nível de cada um, para que não seja uma mescla muito grande e possamos estar no nosso desenvolvimento. Haja visto que Jesus deixou bem claro isso, quando no Evangelho de João, capítulo 14, ele disse: não vos turbe os vossos corações, crede em Deus e crede em mim também. Há muitas moradas na casa de meu Pai.
Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou para lhe preparar o lugar. E quando estiver preparado, voltarei para retirar-vos para mim, para que possa estar comigo aonde eu estiver. É a promessa de Jesus para todos nós, na qual ele prometeu que todas as suas ovelhas do seu aprisco não seriam perdidas, não estariam perdidas. E ele partiu. Partiu desse plano de retorno ao plano espiritual e continua no trabalho da governabilidade desse plano, preparando o mundo para nós nesse processo de mudança que estamos fazendo planetariamente. E quando ele partiu, ele deixou uma proposta, deixou para nós um recado que hoje nós bem o conhecemos. Viu? Se me amais, guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai que ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque o não vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Porém, o Consolador, que é o Santo Espírito, que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e absolutamente não o conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós. Às vezes a gente se depara com irmãos cristãos que criticam a doutrina dos espíritos e por si também criticam os espíritos. Falam que é questão de ser coisa do diabo, coisas assim. Mas a nós, cabe nós compreendê-los, porque Jesus já avisou que nem todo mundo poderia perceber. Dessa forma, se hoje nós já temos uma condição de enxergar isso, precisamos compreender as limitações de cada um de nós. Porque já houve tempo que nós também não conseguíamos enxergar. E desta forma, eles criticam às vezes por falta realmente de conhecimento. Mas isso é natural do ser humano. Se você for ver, todos nós, ontem mesmo no estudo estavam falando isso, as pessoas apresentam, opiniões formadas sobre determinada coisa sem ter conhecimento sobre isso. Às vezes um conhecimento empírico sobre um assunto e ele já vai condenar aquela coisa. O que é conhecimento empírico? Eu saio ali de dia, olho para o céu, vejo uma nuvem escura vindo, está ventando, eu falo, vai chover. Isso é conhecimento empírico. Se tiver um estudante ou um formado em meteorologia, ele vai falar, não, aquilo ali é um acúmulo de nimos de mau tempo que está vindo de acordo com a pressão barométrica, ele vai entrar em detalhes. Ele pode analisar perfeitamente. E eu não. E eles dizem que a doutrina dos espíritos é o quê? É obra de um homem só. Um homem analisou os fenômenos mediúnicos dele, traçou a doutrina dos espíritos. Já há um erro, porque a doutrina é dos espíritos, não é de um espírito. E desta forma, nós vamos entender que a doutrina dos espíritos, ela acontece algo sui generis. O que acontece? Diferentemente das outras ciências, ela não é o ponto de alguém observando o fenômeno e dali criando teorias. É o próprio fenômeno que se coloca a responder o que está acontecendo. Nas ciências exatas, a gente traça teorias sobre relativos fenômenos e essas teorias ficam por anos. A gente cria hipóteses e essas hipóteses vão dar o quê? Base e sustentação para a nossa linha de raciocínio. Nessa questão do espiritismo, da doutrina dos espíritos, não existe hipótese. É o próprio fenômeno que se revela e que se diz.
trazendo a nós a elucidação de que de todo esse ambiente que nós vivemos, que são os fluidos, seja eles animais, seja o fluido cósmico universal. Ah, mas e a pessoa do senhor Allan Kardec? Não é ele que foi o pai da doutrina dos espíritos? Não. Allan Kardec foi o codificador da doutrina. Seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail, professor, pedagogo, conhecido e reconhecido na Europa através de seus trabalhos, um poliglota, discípulo de Pestalozzi, e com isso ele nos trouxe um exemplo de humildade. Porquanto o seu nome já era conhecido, ele ficou no impasse. Se ele assinasse a obra, ele poderia estar interferindo na decisão das pessoas de adquirirem essa informação da doutrina. E aí ele, orientado, através de um médium que se manifestou um espírito que com ele tinha vivido e era um protetor dele, no período da época que ele era druida, e disse que o nome dele antes era Allan Kardec. E aí então ele optou em colocar no nome o pseudônimo de Allan Kardec, nos trazendo a todos nós um exemplo de humildade, porque nos faz a nós nos remetermos no passado e lembrarmos de uma passagem evangélica que trata quando Jesus foi estar com João Batista. E ele, ao encontrar João Batista disse: "Ué, mas sou eu que tenho que ser batizado por ti." E Jesus disse: "Não, que se cumpra as Escrituras." Porque Isaías já tinha previsto esse encontro 600 anos antes. Assim João Batista batizou Jesus. Jesus se foi, e os seguidores, então, de João Batista foram estar com ele. E perguntaram: "Quem é esse homem que tanto sou idolatra?" Ele disse: "Ora, esse é o Filho do Homem. Esse é o Filho de Deus. A partir de hoje, vocês não mais me sigam, sigam a ele. Porque eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. É necessário que eu diminua para que ele cresça." Isso é um recado de João Batista, é um recado de Allan Kardec, para todos os espíritas que se aventuram a vir aqui, que se aventuram aos trabalhos de mediunidade, seja ela na psicografia, na psicofonia, para compreender que, na realidade, é a doutrina que tem que crescer. Não existe orgulho e vaidade nesse meio. Não existe. Porque não é um trabalho de uma só pessoa. É um trabalho coletivo, a doutrina dos espíritos, de verdadeiros soldados que vieram a trazer essa doutrina consoladora para nós. Haja visto que nós podemos ver isso no primeiro parágrafo da mensagem que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, pelo Espírito da Verdade. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se movimenta ao receber a ordem de comando, espalham-se sobre toda a face da terra. Semelhante às estrelas cadentes, vêm iluminar e abrir o caminho, vêm iluminar o caminho e abrir os olhos aos cegos. A doutrina é esse instrumento de iluminação, que vem nos auxiliar a enxergar de forma mais ampla os ensinamentos maiores do nosso Cristo. Porquanto todos nós fomos criados na simplicidade e na ignorância. E a ignorância é esse véu que cobre essa luz, que muitas das vezes a gente fica perdido. E aí, na minha cegueira, muitas das vezes, homens seguem homens, esquecendo de seguir na realidade de Deus. Isso aconteceu. No período das cruzadas, que foram mais ou menos no ano de 1000 a 1300, eram verdadeiros cegos guiando cegos. De manhã,
benziam-se as espadas, para a tarde as espadas serem sujas com o sangue de nossos irmãos. Porquanto eram cegos, seguindo cegos. A gente hoje vê esses exemplos de homens botando bombas no corpo e explodindo. A gente pergunta, o que eles falam? Que lobotomia fazem para aquelas pessoas, para elas fazerem uma coisa dessa? Você vai ter 21 virgens no paraíso. Seria engraçado isso, se não fosse trágico. Faziam a mesma coisa naquela época. Olha, você luta, vamos na marcha das cruzadas do norte da Europa para conquistar a cidade santa de Jerusalém. Você mata em nome de Deus, em nome de Jesus, e você não passa nem pelo purgatório, vai direto para o céu. É mais ou menos assim. Eu aqui, no púlpito, conhecendo os ensinamentos de forma literal, imaginando vocês que não estudam a doutrina, não estudam o evangelho, só ouvem falar. E aí, então, eu falo para vocês 8 verdades para tocar o coração de vocês, para mexer no sentimento de vocês. Ah, o marco é bom. Aí eu falo 2 mentiras. 8 verdades, 2 mentiras. É nessas 2 mentiras que eu carrego vocês para me seguir. Um cego levando outro cego. Numa estrada escura, cheia de abismos, na hora que eu cair, quem vai cair atrás? Aí nós vamos, então, condenar todos os princípios fundamentais do cristianismo, da Igreja Católica? Não. Porque eles não alteraram, hora nenhuma, os seus princípios fundamentais. O problema não era o cristianismo, o problema não era o catolicismo. Os problemas eram os homens que se encontravam doentes, enfermos. No Evangelho segundo o Espiritismo, no Advento do Espírito da Verdade, eles falam que no cristianismo se encontram todas as verdades. São de natureza humana os erros que nele se enraizaram. Dessa forma, nós vamos ver aqui embaixo, nessa parte. Vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenha dito. O Consolador vinha a nós ratificar, confirmar os ensinamentos de Jesus e havia de fazer a todos nós relembrarmos, porque haveríamos de ter esquecido. Passaram-se simplesmente 1000 anos e nós haveríamos de ter esquecido a humildade, os ensinamentos de dê a outra face quando te bate uma, ou seja, volte com amor quando vem com ódio. Iríamos esquecer o amai os vossos inimigos. Iríamos esquecer o ensinamento de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. 1000 anos passou. Vocês acham muito 1000 anos? De acordo com as cartas de Pedro, no capítulo 3, versículo 8, ele fala que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Passou um dia do Senhor e nós haveríamos de esquecer isso tudo. Isso é para a gente botar na cabeça uma pergunta. Daqui a 849 anos, mais ou menos, porque no dia 18 de abril fizemos a comemoração da doutrina dos Espíritos, né? 18 de abril de 1857. Daqui a 800 e poucos anos, o que será do Espiritismo? Não temos bola de cristal, mas uma coisa é certa. Vai ser o que eu, que você, que você, que você. O que os espíritas fizerem dele. As leis de Deus, ninguém pede. A luz do Criador,
Ninguém vai conseguir parar. Mas observe que ele falar que o Consolador estará convosco e estará em vós. Ah, se eu absorver o Consolador dentro de mim, pode ser que eu desencarne amanhã. Ó, o Marco desencarnou. Vou passar por um processo, vou reencarnar. Quem vai garantir que quando eu for reencarnar, eu vou reencarnar espírita novamente? Eu posso reencarnar sendo o quê? Lá no Oriente Médio, ser budista ou ser qualquer outra religião. Mas se eu tenho dentro de mim o Consolador, se eu tenho dentro de mim o cristianismo, o espiritismo será não a religião do futuro, mas o futuro de todas as religiões. É aí que a gente tem que compreender que não podemos ter a intolerância religiosa. Porque hoje, às vezes, uma religião que eu critico, amanhã eu estou nela. Uma que eu critico hoje, eu já estive ontem nela. É essa compreensão que nós precisamos fazer. Porque os problemas não são a religião. O problema são as pessoas que, não compreendendo os seus princípios fundamentais, divergem o conteúdo religioso. Quer ver um exemplo? Outro período negro da Idade Média, o período da chamada caça às bruxas, o período da Inquisição, onde queimavam as pessoas vivas chamando de herege. Então a pessoa discordava da condição de que eles entendiam como religião, nós seríamos com certeza queimados vivos na Inquisição. Aí teve um homem, um espanhol, o cardeal Ximenes, que se destacou por queimar muita gente. Vamos comparar o cardeal Ximenes com a música que estava cantando agora no início. Vamos comparar ele com Francisco de Assis. De um lado, um homem que mandava queimar as pessoas que discordavam. Do outro, a forma encarnada da humildade, do sentimento para com Deus e o sentimento para com todas as suas criaturas, tanto adorava os animais que os animais se aproximavam dele. Um homem que levava a paz onde havia guerra, um homem que levava a luz onde havia trevas, um homem que levava amor onde havia ódio, um homem que nos ensinou que através da morte do corpo a gente se renova para a vida eterna. Aqui não estou querendo comparar quem é bom e quem é ruim. Aqui não estou querendo comparar quem era mais ou menos religioso. Aqui eu quero dizer que um era completamente míope moralmente falando. Porque ambos eram católicos, eram cristãos, eles acreditavam em Jesus e em Deus, sim. Mas um era, moralmente falando, cego. Enxergava no máximo o seu umbigo com o seu egocentrismo. E o outro, com uma visão moral que ia além do seu tempo e além do nosso tempo. Então, mais uma vez, no cristianismo se encontram todas as verdades. São os erros dos homens que neles se enraizaram. Outro ser, então, que possuía um conhecimento e uma praticidade, um raciocínio além do seu tempo e além do nosso atualmente, foi Allan Kardec. E ele nos deixou bem claro a necessidade de nós espíritas compreendermos o espiritismo sob seus 3 aspectos: como ciência, como filosofia e como as suas consequências morais. Como ciência, para que a gente compreenda essa relação de interação que nós temos com o plano espiritual, querendo nós ou não. Essa relação de troca, a qual os espíritos desencarnados, manipulando os fluidos, fazem que esses fenômenos que a gente conhece
se realiza. Quanto ao aspecto filosófico, que nos traz a compreensão desse dom maravilhoso que é a vida, que todos nós precisamos agradecer todos os dias quando a gente acorda. Para que a gente possa compreender, através dessa doutrina, que nos ensina as questões e respondem a nós perguntas que não são só nossas, mas perguntas que a humanidade toda faz. Eu sou algo mais do que essa matéria ponderada? Se sou, eu sou o espírito? Se eu sou o espírito ele foi desenvolvido, criado na hora da consumação, ou foi na hora do parto? Ou existe uma pré-existência desse espírito? Se existe, de onde que eu vim? Por que eu estou aqui vivendo nas condições que eu estou vivendo? E para onde eu vou depois da morte do corpo? Por que uns nascem em países onde a liberdade são retiradas deles, isso constitucionalmente, enquanto outros nascem num país livre, onde os seus direitos humanos, os seus direitos de liberdade são defendidos constitucionalmente e institucionalmente? Por que uns nascem com uma saúde perfeita e vão até a velhice e outros morrem em tenra idade? Porque uns nascem abastados financeiramente, enquanto outros faltam-lhe o básico para a sobrevivência. Esse é o aspecto filosófico. Enquanto o aspecto moral é esse triângulo, onde a base é o científico e filosofia, que se convergem num triângulo, aonde esse vértice são as consequências morais. Aonde esse vértice é o ponto em que todos nós precisamos chegar, o denominador comum, Deus. E só nós conseguimos isso no trabalho do nosso crescimento moral. E Allan Kardec, como um homem racional, ele no capítulo 3 do livro dos Médiuns, ele nos trouxe uma orientação das diferentes formas que existe de espíritas, pela qual ele compreende que os espíritas que não compreendem, então, sobre esses três aspectos da doutrina, ciência, filosofia e consequências morais, ele então não se completa como ser um espírito cristão, um espírita verdadeiro. Então vamos ver quais são os tipos que ele fala. Primeiro são os espíritas experimentadores. Os espíritas experimentadores. A doutrina dos espíritos, quando começou o processo de trabalho, de pesquisas em volta aos fenômenos mediúnicos, muitos pesquisadores sérios somaram a doutrina dos espíritos com as pesquisas sérias sobre os fenômenos. Aí destacaram-se como Camille Flammarion, Leon Denis, Gabriel Delane, Bozano e outros mais. Mas aqui os espíritas experimentadores, Allan Kardec fala daqueles espíritas que adentram a doutrina dos espíritos só com o único intuito do fenômeno. Traz na sua mente achar que é bonito o espírito se manifestar, as mesas girantes. E aí ele adentra o centro espírita, participa de reuniões, participa de estudos, participa até das reuniões mediúnicas, com um único intuito, o maravilhoso e o sobrenatural. Tanto que no livro dos Médiuns, Allan Kardec colocou um capítulo exclusivo, o capítulo número 2, falando sobre isso. Só que ele se esquece. Quando nós mexemos, trabalhamos com a mediunidade ostensiva, no intuito de brincadeira, nós estamos nos colocando na condição de ser obsediados. Manuel Filomeno de Miranda compara isso
a nós entrarmos num caminhão carregado, descer de ladeira abaixo e sem freio. Esse é o propósito que nós temos que entender. Qual é a minha proposta para me adentrar aos fenômenos mediúnicos? Depois vem os espíritas imperfeitos. Uma ressalva. De forma nenhuma, Allan Kardec usou de forma pejorativa para ninguém. A questão de espíritas imperfeitos é porque não compreenderam os 3 aspectos. Então é aquele que observa os fenômenos físicos, compreende os fenômenos filosóficos e até admiram a moral decorrente desses 2. Admiram a moral cristã, mas não faz um esforço sequer para a sua mudança íntima. Não se esforça em nada. E pior, adquirindo conhecimento, aponta para as pessoas. Encontra nas pessoas defeito e não falta oportunidade para citar ensinamentos para outra pessoa. E aí se depara com um grande problema. Porque ele estudou o Evangelho, ele estudou o Livro dos Espíritos, ele estudou a pergunta 637 do Livro dos Espíritos, que fala que o homem é tão mais culpado quanto melhor ele sabe o que faz. Ou seja, quanto mais eu adquiro conhecimentos, eu desenvolvo a minha razão. A razão permite eu entender o que é certo, o que é errado, o que é bem, o que é mal. E quando eu faço isso, eu carrego comigo um peso enorme naquele que irá me julgar, que é a minha consciência. Se nós compararmos, então, essa imperfeição desse espírita mediante uma forma metafórica, poderíamos nós compararmos a nós famintos, eu faminto, diante de uma mesa repleta de alimentos. Mas o alimento precisa ser preparado, precisa ser cozido, precisa ser assado. Eu não quero me esforçar para isso. Vou continuar com fome. Porquanto nós temos essa experiência linda da reencarnação, que permite a cada um de nós vivermos uma experiência que é a lei de causa e efeito. Diferente da lei de ação e reação. A lei de causa e efeito e a lei de ação e reação são diferentes, porque a lei de ação e reação é uma lei da física, a terceira lei de Newton, aonde quando eu aplico uma força, se eu der um soco nessa parede, aplicando a força de 5 newtons para lá, a parede me retorna a força de mesma intensidade em sentido contrário. A lei de ação e reação seria mais ou menos comparada à lei de Talião, olho por olho, dente por dente. A lei de causa e efeito é lei de Deus. Deus não é só justiça. Deus é soberanamente justo, mas ele também é soberanamente bom. Que bom para nós. Porque se fosse só justiça, seria realmente uma lei de Talião. E o espírito imperfeito estuda essa lei de causa e efeito, e observando uma pessoa que nasceu com uma deficiência física, ou uma deficiência mental, ou adquiriu uma doença que não tem cura, aí ele olha para aquela pessoa e fala, você não fez boa coisa na outra vida. Seria engraçado, né? Se não fosse trágico. Aonde está a doutrina consoladora? Aonde está o consolo? Aonde está a condição de nós impulsionarmos o ser para diante, que é esse o trabalho que temos que fazer? Provavelmente, ele não estudou o Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 6, ou melhor, 5, que fala sobre bem-aventurados aflitos, aonde diz: não há crer, no entanto, que todo sofrimento suportado neste mundo denote a existência de uma determinada falta. Muitas vezes são simples provas buscadas pelo espírito para concluir
a sua depuração e ativar o seu progresso. Assim, a expiação serve sempre de prova, mas nem sempre a prova é uma expiação. Aí eu, o espírito imperfeito, vou falar que a pessoa está passando por uma expiação. Se eu nem mesmo me conheço, eu estou na procura de me conhecer, do meu autoconhecimento, como é que eu posso apontar para o outro? Às vezes aquele espírito, nós temos às vezes dentro da nossa casa pessoas que nasceram com alguma forma de deficiência física, mental ou o que seja. Às vezes, esse espírito que nasceu com essa deficiência, ajoelhou-se, implorou ao Criador para que ele viesse dessa forma, para poder ensinar a mim, que sou pai, que sou mãe, que sou irmã, a eu aprender a humildade, a fraternidade, o amor, a benevolência, que eu insisto em não ter. Só através desse espírito imenso que se colocou nessa condição para me ensinar. Nós, às vezes, cantamos uma música aqui que chama, se eu não me engano, é Canção de Nazaré, né? Que fala que de saliva e lodo curaram um cego no velho tanque de Siloé. Isso é uma passagem evangélica que está em João capítulo 9, que fala que um cego foi estar com Jesus e Jesus então, com a sua saliva, misturou na terra, fez o lodo, passou no seu olho e disse para que levasse ele e lavasse lá no tanque de Siloé. E o homem foi curado, começou a enxergar. Os discípulos, mais que depressa, foram conversar com ele. Senhor, esse homem era cego por conta dos pecados dos seus pais ou por conta dos seus pecados? E Jesus disse, nem pelos pecados dos seus pais e nem pelos dele, mas para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Aí se tivesse o espírito imperfeito, peraí, Jesus, vamos conversar. Não foi isso que eu aprendi. Esse é o ponto que eu quero chegar. Porque nós precisamos compreender que muitas das vezes aonde a gente vê sofrimento e dor é o trabalho de Deus trazendo para nós e manifestando nas nossas vidas. Ontem estávamos conversando aqui, estava com a Sônia, ela contando do menino, um parente dela que nasceu com problemas. E agora, graças a Deus, parece que está sendo curado, está conseguindo. E ela contando sobre seus familiares, como se uniram tanto que conseguiram descobrir aquilo que eles às vezes não estavam conseguindo enxergar. Como que nós podemos falar que o sofrimento é somente expiação? Não tem como. Temos os espíritas exaltados. São aqueles espíritas que têm até uma boa fé. Adentram a doutrina dos espíritos e acreditam de boa fé no que os espíritos falam. Se o próprio Jesus falou, observe-se o Espírito é de Deus. E aí então a pessoa se entrega, basta o Espírito falar e ele aceita. É uma ideia de uma onisciência dos espíritos, sendo que a primeira descoberta de Allan Kardec foi justamente essa. Os espíritos são as almas dos homens que morreram. Não é porque eu vou morrer que eu vou ter todo o conhecimento sobre todas as coisas. Se eu sou orgulhoso, eu continuo orgulhoso. Se eu sou um déspota, eu continuo um déspota. Então, os espíritos, nós precisamos compreender se as mensagens que vêm são coerentes com os ensinamentos do Evangelho.
Aí as pessoas, que são os espíritos exaltados, aceitam tudo como verdade. Ah, foi o espírito, aquele médium lá. Então nós precisamos entender isso. Porque mesmo os médiuns estudando, já podem se deixar, às vezes, levar, ser enganado. Imagina o exaltado, que aceita tudo como verdade. E por fim, nós temos os espíritas verdadeiros ou os espíritas cristãos. São os espíritas que compreendem os fenômenos físicos, as manifestações físicas, porquanto foi o recurso que os espíritos fizeram para chamar a nossa atenção, para que a gente compreendesse, a vida não termina com a morte do corpo. E que eles interagem conosco a todo momento. Através das manipulações dos fluidos, eles interagem, às vezes sob a nossa revelia. Tanto que eles dizem que muito de ordinário, eles que nos orientam, nos governam. E esse espírita verdadeiro compreende o aspecto filosófico que nos ensina a relação da vida, essa coisa linda que nós temos. Que através da reencarnação, nós podemos, todos nós, compreender que é um período passageiro. E às vezes a gente acha que a encarnação é esse período eterno da nossa vida. É um período passageiro. Tudo passa. Os momentos felizes passam. Aliás, os espíritas nos ensinam que a felicidade sem mescla aqui, nesse plano, não existe. Então é um up, down, um subir e descer. Ora momentos felizes e ora momentos de sofrimento e de dor. É um planeta de provas e expiações. A única felicidade que nós podemos ter, que nós precisamos alcançar, é a paz no coração. Porque através da paz no coração, é aquela certeza de dever cumprido, é aquela certeza de que eu estou me esforçando hoje para ser melhor do que ontem. Amanhã, continuo me esforçando para ser melhor do que hoje. Essa certeza absoluta que eu nunca estou sozinho, é a certeza que eu vou continuar me esforçando a me auxiliar, auxiliando o próximo. Aí, com a paz no coração, eu posso ampliar esses momentos felizes que eu tenho com os meus amigos, com os meus familiares, com a casa espírita. E também com a paz no coração, a gente absorve conhecimento e ensinamento na hora do sofrimento. Porque quando nós temos isso, a paz no coração, nós exercitamos a resignação. Aí a gente pode rezar o Pai Nosso com tranquilidade. Senhor, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. Aonde eu estiver, Senhor, que se cumpra a vossa vontade, não a minha. Jesus explicou isso para a gente na hora do Calvário. Essa é a paz que a gente precisa procurar para a gente se encontrar. E através dos estudos do Evangelho, da doutrina, nos faz compreender tudo isso. Por isso, volta e meia, a gente está batendo na tecla, estudo. Segunda-feira tem estudo, terça-feira tem estudo, quarta-feira tem estudo, sexta-feira tem estudo, domingo tem estudo. Para que a gente possa aproveitar esses ensinamentos, porque não basta eu acreditar nos espíritos, que me faz de mim um espírito esclarecido. Da mesma forma que se eu acreditar em Deus, vai me fazer de mim um teólogo. E nós fomos orientados isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, que fala, o Espírito da Verdade, que espíritas, amai-vos. Esse é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Esse é o segundo ensinamento. Observem que o amor vem antes. Por quê? Porque se nós tivermos conhecimento somente pelo literal, nós podemos ser cruéis com as pessoas. Eu falei recentemente a respeito do período
da Idade Média. O literalismo pode chegar a matar fisicamente as pessoas. E também pode matar os sonhos. A gente tem que observar muito quando a gente fala com as pessoas, quando fala com nossos filhos. Quantas coisas a gente, na raiva, fala com nossos filhos sem pensar. E a gente destrói os sonhos dele no futuro. Cria traumas na criança. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Porque nós estamos aprendendo os ensinamentos, não podemos usar disso. André Luiz, um dos mentores espirituais de Francisco Cândido Xavier, no livro Missionário da Luz, aprendeu isso com um mentor que disse para ele, olha, no plano que nós estamos vivendo, nós somos um oceano de palavras e com somente algumas gotas de ação. Para que a gente possa compreender esse exercício que a gente tem que fazer mais. Agir mais, falar menos. E nós podemos ajudar? Claro! Claro! Aí as pessoas falam, mas eu já ajudo. No meu tempo, na minha condição, eu já ajudo. Mas às vezes não vê retorno. A gente não consegue ver um retorno que a gente queria que tivesse. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4, explica para nós quando Jesus estava procurando os seus apóstolos para a formação do reino de Deus. Não em Jerusalém, não no Brasil, não na Alemanha, não nos Estados Unidos, mas o reino de Deus no coração do homem, para que ele possa ter esse reino de Deus aonde quer que ele se encontre. Ele foi lá com Simão Pedro. Simão Pedro tinha acabado de chegar de uma pescaria, não tinha pescado nada. E aí Jesus falou assim, Simão, vamos pescar. Aí Simão falou, como pescar? Você não está vendo aí, nós chegamos da pescaria. Quantos barcos aí, ninguém pescou nada. Olha as horas, não vai pescar nada não. Está lá no Evangelho, fala assim, lança-te teu barco ao largo. Não ao lago, ao largo. E ele foi. Chegando lá, ele disse, Simão, joga a rede. Simão jogou. Quando puxou, a rede veio vazia. Aí Simão, mais que depressa, ó, falei, né? Não tem peixe. Aí Jesus falou, ok, joga do outro lado. Ele jogou. Tantas redes foram lançadas, tantas redes vieram com os peixes. No Evangelho fala que o barco quase não chega na margem de tanto peixe que tinha. E aí ele faz um convite para Simão. Simão, eu quero convidar a você uma nova vida. Que você venha ser pescador de homens. Pescador de almas. Quem sabe a gente está jogando a rede para o outro lado. Às vezes a gente está querendo dar lição de moral nas pessoas, enquanto a gente precisa dar lição de exemplo. Aos nossos filhos, olha, parem e pensem. Os exemplos que os seus pais te deram na infância, volte e meia a gente lembra deles na nossa vida. Porque foi exemplos, não foi só falar. É esse trabalho. E cada um de nós temos uma missão. Olha, a missão do espírita verdadeiro, cristão, não é fácil. Vamos ver, então. É trabalhosa, né? Aliás, não é que é difícil, é trabalhosa. Deixai de temores. As línguas de fogo estão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do espiritismo, vós sois os eleitos de Deus. Ide e pregai a palavra divina. É chegada a hora em que devem sacrificar os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas futilidades, a sua propagação. Ide e pregai. Os espíritos elevados estão convosco. Falarei certamente às pessoas que não quererão escutar a palavra de Deus, porque essa palavra os convida incessantemente ao sacrifício. Pregareis o desinteresse aos avarentos, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos e aos déspotas. Palavras perdidas bem sabem, mas que importa? É necessário regar com o vosso suor o terreno em que deveis semear, porque ele não frutificará, não produzirá senão sob os esforços incessantes da enxada
e da charrua evangélica. É esse trabalho nosso, do verdadeiro espírita. É nós compreendermos a união edificante no bem proposto pelo cristianismo primitivo. O cristianismo redivivo. É nós darmos continuidade aonde muitos pararam. Por isso, a nós, não estou falando só espíritas, a todos que trabalham, quem trabalha no crescimento do cristianismo. A todos nós, mas como estamos no centro espírita, estamos falando dos espíritos, é esse ponto que a gente tem que entender. É o trabalho que a gente precisa de compreender que esse patamar em que nós nos encontramos, precisamos colocar diante de nós a mesma bandeira que o Consolador prometido colocou. A caridade. Mas a caridade conforme Jesus compreendia. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Mas para nós tem um exercício que nós precisamos fazer diariamente, é o da indulgência. Quanto de nós temos pessoas que convivem conosco em nossa casa, nossa família, que são pessoas difíceis no trabalho, dentro da casa espírita. É com esses que nós precisamos trabalhar. Se nós compreendemos a essência do cristianismo. Porque às vezes nós estamos jogando a rede para o outro lado. Porque às vezes nós estamos querendo cobrar dele uma luz que ele não tem. Uma luz não, nós queremos cobrar dele um holofote desses de estádio regional, de estádio de coisa. A gente está cobrando dele e ele não tem essa condição. Na realidade, o que ele está precisando, o que ele está procurando, é uma centelha desse tamanhozinho assim, ó, para aquecer o coração dele. E a gente pode fazer isso. Na hora que a gente compreender que a gente não deve cobrar do outro aquilo que eu não conquistei ainda. Isso é indulgência. É compreensão do nosso irmão. Nesse trabalho edificante, nós vamos ver, para terminar, um ensinamento do Espírito da Verdade que nos fala que nós vamos reconhecer os verdadeiros espíritas pelos princípios da verdadeira caridade que eles ensinarão e que eles praticarão. Quantos foram os números de aflitos que eles levaram consolo e que eles socorreram, sem interesse pessoal nenhum, somente com o intuito de fazer o bem ao próximo. E dessa forma, eu agradeço a todos vocês e agradeço a Deus pela oportunidade de ter preparado esse estudo, porque a Ele serviu de impulsionamento para mim como espírito imperfeito que sou, para que a gente possa, ainda nessa encarnação, continuar os nossos esforços para a procura dessa perfeição no futuro. Fiquem com Deus.